Graça e paz, Igreja Global. Quem está feliz nessa noite? Amém. Uma noite quente, gostosa, graças a Deus. Um tempo muito agradável. E, primeiramente, gostaria de agradecer a oportunidade, honrar a Deus, honrar aos meus pais espirituais, os apóstolos, a apóstola Ingrid, o apóstolo Gilberto, né? Assim como a minha família, que também me acompanha sempre. Para quem não me conhece, eu me chamo Johnny, né? Embora eu sempre esteja aqui, mas talvez você esteja nos visitando, primeira vez que você está vendo a minha pessoa. E caminho com a pastora já há mais de 10 anos, quase 13 mais ou menos. E estou muito feliz por tudo aquilo que Deus tem feito na minha vida, na vida da minha família. E hoje, né, quando eu recebi a mensagem do pastor Cates, seca assim, direta, boa noite. A pastora falou que você prega na quinta. E graças a Deus que, claro que a gente fica ansioso, porque a gente sabe que é uma responsabilidade grande, mas eu já sabia, porque Deus já tinha me falado, vai chegar logo, eu só não esperava que fosse tão rápido. Porque esses dias eu fui tirar umas férias, né? Quem não gosta de tirar férias? Eu adoro tirar férias. E fui viajar para a casa de alguns parentes, lá em Goiôerê, e alguns primos da Débora, que eles são pastores de igreja, eles têm uma igreja lá, e onde eles têm feito um trabalho grandioso. E eu tinha uma palavra preparada para aquele dia. E no dia que eu ia pregar, era uma campanha que eles tinham de 12 dias, Deus ele me deu uma palavra. E eu tive que mudar tudo e me encaixar dentro do tema, porque eles tinham um tema preparado para aquele tempo. E estão pedindo para mim ligar o microfone aqui para poder sair o áudio lá. Não está ligando. E Deus tinha me dado uma palavra naquele dia mesmo. E eu falei, eu não costumo, eu sempre digo para algumas pessoas perguntar o que você não gosta. Eu costumo dizer que eu não gosto muito de surpresa. Eu não sou aquela pessoa que gosta de ser surpreendido assim. Mas quando vem de Deus, a gente sabe que Deus ele cuida de tudo e Ele nos dá a capacidade e Ele nos usa para ministrar aquilo que Ele quer ministrar. Eu tinha uma palavra para a igreja, mas Deus me deu a palavra que Ele queria ministrar para a igreja naquela noite. E enquanto eu estava pregando, Deus estava falando assim para mim: a próxima vez que você for pregar, você vai pregar essa mensagem. Porque essa mensagem não é só para esse povo lá de Goiôerê, mas essa mensagem é para a minha igreja. E é uma mensagem poderosa. Algumas pessoas já ouviram algumas partes dela. A minha sogra estava comigo, o Flávio, a Débora. Alguns meninos do sítio já escutaram parte dessa mensagem, porque é um tema que a pastora me incumbiu de ensinar aos meninos. Então, eu ministro a eles nas sextas-feiras, normalmente, sobre o tema dessa noite, que é sobre honra. E eu tenho aprendido coisas que são extraordinárias, têm sido extraordinárias para a minha vida e para a minha casa. E eu vou começar uma introdução, e depois nós vamos para a palavra para ver acerca desse tema. E a primeira coisa que eu preciso dizer para vocês, o que significa honra? Porque muitas vezes a gente fala, eu tenho que honrar, a Bíblia nos manda honrar, mas o que é honra? Muitas vezes nós achamos que a honra, ela é algo muito grandioso, é algo que tem que ser feito muito grande para que eu possa demonstrar honra. Claro, quando eu dou algo que aparece muito, claro que é uma forma de honrar, sim. Mas a principal honra, a honra que nós devemos praticar, estão nos detalhes da nossa vida. O significado de honra é valorizar. O Google nos mostra que é dar o devido valor a algo, ou ter algo por precioso. Então, honra, vamos simplificar aqui, vamos ficar com essa palavra de valorizar. Então, para que eu possa honrar, eu preciso valorizar algo. E não existe maneira, né, só dando um exemplo para vocês, de eu honrar. Vou dar um exemplo de eu honrar a minha esposa. Se eu só chego no dia do aniversário dela
e compro um grande presente para ela, um carro do sonho dela, e vou lá e presenteio ela, eu estou honrando ela? De certa forma, sim. Mas, mesmo que eu dê esse presente grandioso para minha esposa, mas durante o dia eu maltrato ela, durante o dia a dia, durante todo o ano, eu maltrato ela, eu não ajudo ela com as tarefas da casa, eu não ajudo ela com a nossa bebê, eu não ajudo ela com os detalhes durante a nossa vida, ou eu não dou um chocolate de presente, porque toda mulher gosta de ganhar chocolate, não gosta? Pelo menos a minha esposa ama. Quando eu quero agradar ela, eu vou lá, compro um chocolatinho, um docinho. Quando ela não está de jejum, né? Porque ela vive de jejum de doce, aí fica meio difícil de agradar. Mas graças a Deus que a gente sempre, eu valorizo ela fazendo certas coisas. Ela gosta do chocolate sensação. Quem gosta da Débora e quer presentear ela, compra um chocolate sensação que ela vai amar. E a gente precisa demonstrar essa honra, valorizar nos pequenos detalhes, para que a gente possa ter uma vida de honra. Não basta nós honrarmos apenas uma vez. A verdade, aquilo que Deus quer de nós é que nós sejamos uma pessoa de honra. Homens e mulheres de honra. É aquilo que Deus quer para a nossa vida. E lá em Provérbios 15:33, não precisa abrir na comunicação, mas lá está falando acerca de algo que Salomão está dizendo, que ele aprendeu com o rei Davi. Que ele fala acerca de que a humildade precede a honra. Por que a humildade precede a honra? Muitas vezes a gente tem essa palavra de humildade no sentido de ser pobre, de ter pouco, de não ter em abundância, ou de ser, né, quietinho, tranquilo, quando na verdade o significado de humildade é reconhecer o valor de algo ou de alguém. É por isso que Salomão, quando ele fala que a humildade precede a honra, ele está sendo sábio. Por quê? Porque como eu vou valorizar algo, como eu vou reconhecer que algo é precioso, sendo que eu não sei o valor disso, sendo que eu não sou humilde para entender o valor das coisas. Então, quando nós aprendemos isso, primeiro, para que nós possamos valorizar algo, nós precisamos saber o valor disso. Então, eu quero que vocês prestem atenção, porque nós estamos dando uma introdução àquilo que Deus quer falar nessa noite. Quem nós devemos honrar? Pergunta para o amigo que está do seu lado aí. Quem nós devemos honrar? É uma resposta que muitas vezes é fácil, porque a gente caminha e a gente sabe que nós precisamos valorizar. Né? Quem nós precisamos valorizar? Nós precisamos valorizar a Deus, nós precisamos valorizar a nossa família, precisamos valorizar o nosso trabalho, os nossos clientes, os nossos filhos. A Bíblia fala que nós, e repete, não sei se vocês já pesquisaram, mas quando a Bíblia fala de honra aos pais, ela repete pelo menos umas 5 vezes na Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Não sei se vocês já estudaram sobre isso, mas eu fiquei impressionado, porque a Bíblia, ela aborda um período curto de tempo dentro da história da humanidade. E se nós formos ver o período que ela aborda, ela falar do mesmo assunto por 5 vezes, é porque isso é muito importante. Então a Bíblia fala, honra aos pais. E é um mandamento com promessa. Além de ser um mandamento, né, é um mandamento com promessa. Por quê? Porque isso prolonga, a palavra fala que prolonga os nossos dias na terra. E em Efésios também vai falar que os pais também honrem aos filhos, não provocando o quê? Não provocando ira, para que eles não se rebelem. Então, algumas coisas que nós sabemos que precisamos valorizar, mas que muitas vezes nós vamos esquecendo pelo meio do caminho. E dentro dos estudos que eu costumo levar para os meninos lá na Manai, Deus ele me falou acerca de algo. E eu fiquei assustado no começo, porque Deus falou assim, Ele falou assim, que nós precisamos honrar juntamente com Deus. Eu quero que você entenda isso, não estou falando uma heresia, mas preste atenção. Que nós, juntamente com Deus, em primeiro lugar, nós devemos honrar a nós mesmos. Sabe por quê? Porque como eu vou honrar a algo, a qualquer outra coisa, se primeiro eu não valorizo ao meu compromisso, a minha palavra, aquilo que eu me comprometo, aquilo que eu digo que eu vou fazer. Então, quando nós falamos de honra, nós precisamos olhar para a nossa vida e nos perguntar, será que eu tenho honrado a minha vida? E eu não estou falando de nos presentear, porque também é bom, quando eu vou e compro um presente para mim, eu não estou falando de dar coisas, eu estou falando aqui de ser algo.
de ser honra, que é aquilo que Deus quer que nós sejamos. Porque quando nós somos uma pessoa de honra, aquilo que são as coisas, as pequenas coisas, elas são acrescentadas na nossa vida. Sabe que a palavra nos ensina e nos mostra que a honra, ela é a porta de acesso para muitas bênçãos. Então, quando nós aprendemos acerca disso e começamos a praticar, primeira coisa, valorizar a nossa palavra, reconhecer que é difícil, reconhecer, ser humilde e reconhecer que muitas vezes nós precisamos pagar um preço, mas independente do preço, nós precisamos, aquilo que nós falamos sim tem que ser sim, aquilo que nós falamos não tem que ser não. Então, Deus, Ele tem ensinado, e é por isso que eu falei, Deus, eu vou ministrar essa mensagem, por mais que seja repetida, mas eu sei que Deus, Ele vai fazer algo na vida de cada um de vocês nessa noite. E outra coisa sobre a honra, que a honra, ela não quer, quando alguém vive em honra, ou quando alguém honra outra pessoa, não está dizendo sobre quem recebe. A honra, quando alguém vive em honra, está dizendo muito mais sobre quem a pessoa é. Porque se eu sou um homem de honra, não importa se a minha esposa pecou ou se ela errou, eu preciso valorizar ela, porque um dia eu disse sim para ela e eu falei que eu ia cuidar dela. Um dia eu disse sim e falei, eu vou cuidar da minha filha, eu vou proteger ela, independente se ela erra ou se ela não erra, porque todo mundo erra. Quando nós plantamos honra, nós vamos colher honra. Eu ensino para os meninos lá no sítio que como o desejo de todo homem, né, estão aqui todos os homens aqui, o maior desejo da nossa vida é ser respeitado e ser honrado, ser valorizado, por conta do nosso trabalho, por conta daquilo que nós fazemos, por conta daquilo que nós nos dedicamos para dentro da nossa casa, não é verdade? Tem alguém aqui que não deseja ser valorizado, não deseja ser reconhecido por isso? Todo mundo gosta, mas como nós vamos ser honrados pela nossa casa, pela nossa família, se nós não sabemos o valor que nós temos e não praticamos isso? Então, e aqui eu falei como um filho honra um pai. Um filho honra um pai de qual maneira? Quando o filho obedece aquilo que o pai ensina. Quando é ensinado algo, quando os seus pais te ensinaram, não faça isso porque é errado, ou não deixe a casa bagunçada, ou lave a louça, ou faça os pequenos detalhes. Quando nós praticamos, nós estamos honrando aos nossos pais. Eu estava numa conversa com a pastora e ela falou, é difícil a gente falar sobre isso, porque às vezes as pessoas falam assim, por que eu devo honrar alguém? Ou melhor, quem deve ser honrado? Os meninos disseram para mim no sítio, como você explica a palavra que fala, dai honra a quem tem honra? E eu falei simplesmente, a gente precisa, primeiro que, como eu vou valorizar alguém, se a pessoa não sabe o valor que ela tem? Então nós precisamos olhar para dentro de nós, todo mundo aqui, se você, assim como o Luiz fez o apelo, e ele falou, se você já reconheceu o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, eu digo para você que você reconheceu o preço que foi pago por você. E não existe preço maior nesse mundo que seja maior que o sangue de Jesus. Então, nós precisamos entender como um filho honra o pai. Não é dando presente, assim como eu disse, como eu honro a minha esposa. Não é dando claro que é necessário, faz parte do conjunto da honra. Mas, independente se eu dê um presente para a pastora, esses dias foi aniversário dela, né, e nós, como igreja, nos juntamos e demos um presente para ela. E honramos a vida dela através do presente. Mas, de que adianta nós nos juntarmos como igreja e honrá-la como um presente, mas não honrar aquilo que ela ensina, aquilo que ela prega, aquilo que ela fala? De que maneira um filho honra um pai? Obedecendo aquilo que ele ensina, aquilo que ele prega, aquilo que ele fala, as ordens, as ordenanças que a gente escuta no dia a dia. Da mesma forma, como um pai honra um filho? Um pai honra um filho corrigindo. Não existe maior maneira de você honrar a tua filha, o teu filho, a não ser corrigindo ela. Porque através dessa correção, eu estava numa conversa hoje com a Andressa também, através da correção é que nós subimos de nível. Porque se nós não aprendemos aquilo que nós precisamos para hoje, nós nunca vamos avançar.
Aquilo que nós sabemos, aquilo que nós praticamos, as decisões que nós tomamos, nos trouxe até o dia de hoje, para a maneira que nós estamos vivendo hoje. Então, se você olhar para a sua vida, a forma com que você está vivendo, se você está vivendo numa bênção, se você está vivendo num perrengue, se você está vivendo numa situação difícil, foi consequência das decisões que nós tomamos. E nós precisamos reconhecer isso. Nós precisamos valorizar isso. E outra coisa que Deus tem falado, dando exemplo sobre isso também, quando nós estamos num culto, como nós honramos a Deus, vamos dar um exemplo. Quando a gente está num culto e a gente vem, para a primeira parte do culto, nós levamos adoração a Ele, nós exaltamos o nome dEle, através dos louvores, entregamos ofertas e adoramos a Ele. E pedimos para que Deus fale conosco, não é verdade? Eu sempre chego na igreja e falo, Pai, fala comigo de alguma forma. Me ensina algo nessa noite, me dá uma experiência nova. Eu não sei se você é acostumado a fazer isso, mas eu faço e tem dado certo. Deus tem ministrado o meu coração e falado comigo. E às vezes a gente vem na igreja, como eu valorizo a Deus, às vezes a gente vem na igreja, pede uma palavra para Deus, Deus fala, Deus ensina, Deus ministra, parece que a gente fala assim, essa palavra foi exatamente para mim, parece que é tudo que eu precisava ouvir nessa noite, Deus falou. Mas só ouvir a palavra, ou só ouvir um ensino dos nossos pais, ou só ouvir um conselho de um líder, de um pastor, isso nos dá o quê? Nos dá informação. Mas apenas informação. O que nos dá a sabedoria, a legalidade, é quando nós colocamos em prática aquilo que nós aprendemos. Então, como eu honro a Deus? Valorizando aquilo que Ele ensina, valorizando aquilo que Ele nos prega, valorizando os detalhes que acontecem no nosso dia a dia. Não existe maneira maior de nós honrarmos alguém, de eu honrar a minha esposa, a não ser respeitando aquilo que ela me ensina, aquilo que ela está junto comigo. Estou dando o exemplo dela porque ela é a pessoa que é mais próxima a mim. Mas eu digo para você na sua casa, não existe maneira. Se a gente quer honrar a Deus, nós precisamos honrar a nossa família. Porque Deus manda. É um mandamento, Deus ordena que o homem cuide da sua casa, que seja o sacerdote. E assim também ordena as mulheres, que seja a auxiliadora, que esteja submissa aos maridos. E quando nós falamos, a apóstola sempre ensina que submissa não quer dizer que esteja abaixo, mas quer dizer que esteja junto na mesma missão. Então, uma casa, para que ela prospere, para que ela cresça, ela precisa estar caminhando em honra. Os nossos apóstolos, eles sempre ensinam que se eu amo a Deus, eu preciso amar aquilo que Ele ama. Não existe maneira, se você pode falar para mim, eu amo a Deus de todo o meu coração, mas se você não ama aquilo que Deus ama, infelizmente, as tuas palavras não estão caminhando junto com as tuas atitudes. Porque se eu amo, eu dei o exemplo até do Flávio, lá quando a gente estava lá, da transformação, contei um pouco do testemunho dele. Para quem não sabe, o Flávio está ali, levanta a mão aí, Flávio. Para quem ainda não conhece, Flávio foi morador de rua por 21 anos, sofreu muitos atropelamentos, muitas facadas, tem umas tragédias na vida do Flávio, mas quando a gente chegou aqui para reformar esse lugar, o Flávio morava ali do outro lado da rua, ali no mato, na floresta, e o porquê a vida do Flávio foi transformada? Porque de alguma forma, a igreja, os nossos pais espirituais nos ensinaram a amar aquilo que Deus amava. E nunca, e mesmo que ele incomodou, e incomodou bastante, nenhum dos cultos ele foi colocado para fora. E é por isso que ele está aqui hoje. É por isso que ele está crescendo, está prosperando. Por quê? Porque nós amamos a Ele da maneira com que Deus amava. Porque se ele chegasse em qualquer outro lugar, em algum restaurante, alguma coisa, do jeito que ele cheirava bem, as pessoas tocavam ele para fora, e é verdade. Eu não falo isso para envergonhar ele, mas eu falo para engrandecer o nome de Deus, porque foi Deus que transformou a vida dele. Mas Deus, para que ele possa fazer algo, ele necessita que nós representemos ele aqui na terra. Então, vamos entrar na palavra para que a gente possa entender aquilo que Deus quer falar nessa noite. Estão comigo? Entenderam aqui o que é honra, o porquê nós devemos honrar, quem nós devemos honrar? Antes de nós lemos ali 2 Samuel, eu preciso falar que, estava falando sobre amor,
existem duas fontes de expressão de amor. A primeira é a gratidão e a segunda é a honra. Só permanecem juntos, ou as pessoas, você pode ver, os seus amigos, as pessoas que estão mais próximas a você, elas só permanecem junto com você, porque elas têm gratidão e valorizam a sua vida. Porque todas as pessoas que passaram pela sua vida e que não foram gratas, e que não valorizavam a pessoa que você é, elas não estão mais junto com você. Então, só caminha com a gente quem tem gratidão e honra a nossa vida. Embora, igual eu falei, a gente é falho, muitas vezes a gente dá uma escapada, muitas vezes a gente não valoriza da forma com que deveria ser valorizada. Mas nós vamos aprender ali na palavra que é possível nós consertarmos os nossos erros em relação à honra e viver uma vida de prosperidade, uma vida de bênção. Vamos ler lá 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 10. E nós vamos falar acerca de alguns detalhes dessa palavra. E foi dessa maneira que Deus falou comigo. Eu estava sentado na beira de uma piscina, com 35 graus, todo mundo brincando na piscina. E eu falei, vou ler a minha mensagem para eu pregar na noite lá do dia 12, dia 11 que eu preguei. E Deus falou, não, é essa mensagem aqui que você vai pregar. E eu falei, tá bom, então fala comigo, né, Deus? Me mostra o que eu preciso fazer. E tá aí. A gente vai discorrendo e depois eu vou voltar para a gente poder falar dos detalhes. É uma palavra muito conhecida acerca do rei Davi, porque é impossível nós falarmos sobre honra e não falarmos sobre Davi. Dentro dos estudos que eu fiz, todo mundo sabe que Davi, ele foi reconhecido como o homem segundo o coração de Deus, não é verdade? A palavra fala isso. Mas por quê? Davi foi reconhecido como o homem segundo o coração de Deus. Sendo que Davi, se a gente for, vamos parar só para pensar um pouquinho. Se Davi cometesse os erros que ele cometeu, nos dias de hoje, ele estava preso. Porque Davi, primeiro, ele traiu, né? Cometeu um adultério, vamos falar desses aqui, tirando os outros erros. Ele cometeu um adultério, traiu, e aí, além de ter traído, ele forjou um assassinato, um homicídio. Ele participou, ele foi participante direto de um homicídio. Uma pessoa nos dias de hoje que cometeu esse erro, ela vai para a cadeia. Não tem outra escapatória. Mas por que Davi foi esse homem, segundo o coração de Deus? Porque dentro de toda a história de Davi, ele sempre reconheceu que quando ele precisou ser corrigido, ele foi corrigido, e sempre que ele precisou se arrepender, ele se arrependeu. E o arrependimento de Davi não era voltar a fazer o mesmo erro. Davi, o arrependimento que nós precisamos praticar é que quando nós verdadeiramente nos arrependemos, mudamos totalmente de atitude. Nós deixamos o erro de lado. Davi, ele não tinha remorso dos seus erros, mas ele se arrependia e não voltava mais a praticar o mesmo erro. Então, Davi foi... A palavra não fala isso, mas dentro daquilo que eu estudei, dentro daquilo que a gente vê de informação que a Bíblia nos traz, de alguns livros históricos, a principal característica de Davi, para que ele fosse considerado um homem segundo o coração de Deus, é que ele era um homem de honra. Repito aqui para vocês, não é que Davi era perfeito, que ele não tinha pecado. Não, Davi tinha pecado. Mas Davi, ele reconhecia que precisava mudar e valorizava todas as ordens que Deus dava para ele. Mas vamos lá. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 1. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel. 30.000 ao todo, guarde esse número, 30.000. Ele e todas as tropas que o acompanhavam partiram rumo a Baalá, em Judá, para buscar a arca de Deus. A arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, cujo trono está entre os querubins sobre a arca. Puseram a arca de Deus em uma carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava em uma colina. Uzá e Aio, filhos de Abinadab, conduziam a carroça com a arca de Deus. Aio andava à frente dela. Davi e todos os israelitas celebravam com um grande entusiasmo diante do Senhor, ao som de canções, harpas, liras, tamborins,
chocalhos e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca de Deus, porque os bois haviam tropeçado. A ira do Senhor se acendeu contra Uzá, por esse ato de irreverência. Por isso, Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado de Deus, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia atacado a Uzá. Até hoje, aquele lugar é chamado Perez Uzá. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como a arca do Senhor chegará até mim? Assim, Davi já não quis levar a arca do Senhor para ficar com ele na cidade de Davi. Em vez disso, levou-a para a casa de Obed-edom, o giteu. Amém? Sabe, querido, a primeira coisa que nós precisamos entender é que durante toda a história de Israel, né, para quem estudou, foi aluno do Yadá, né, inclusive faça a sua inscrição, é tremendo, e Deus ele nos ensina muitas coisas acerca dos ensinamentos, das apostilas, né, as aulas são maravilhosas, e a gente aprendeu que durante toda a história de Israel, se nós formos ler, e a Bíblia conta isso, que sempre que Deus estava no controle, estava caminhando junto com o povo, Israel prosperava, Israel crescia, avançava e a bênção estava sobre eles. Mas sempre que levantavam deuses, levantavam altares a outros deuses e adoravam imagens e praticavam o pecado, a nação de Israel era entregue aos inimigos e era escravizada. Então, se a gente for ler, por várias e várias vezes aconteceu a mesma história. A presença de Deus estava, Israel prosperava. Quando eles desonravam e desvalorizavam a presença de Deus, Israel estava em escravidão, estava em pobreza, estava em decadência. Então, a presença de Deus, ela transforma a nossa história. A presença de Deus transforma a nossa forma de viver. Ali, quando nós começamos a ler, se você puder deixando os versículos, não precisa tirar, eu não sei se é por conta da comunicação, né, acho que não aparece na live. Quando nós vemos a primeira parte que fala de 30 mil homens, Davi, ele estava indo, ele reconheceu que precisava ir buscar a arca. É importante nós falarmos que aqui Davi já era o rei. Ele já não era mais o menino que estava lá no campo. Davi já era o rei Davi aqui. Ele já tinha vencido o gigante, vencido várias batalhas, ele já estava no trono. Mas ainda ele não havia trazido a arca da aliança para junto do seu trono. A arca, para quem não sabe, a arca, ela sempre simbolizou a presença de Deus. Ela foi estipulada, todas as características dela foram dadas por Deus a Moisés, para que ela pudesse ser construída, colocada dentro do tabernáculo, para que, de alguma forma, ela estivesse representando a presença. E, verdadeiramente, quando ela estava em certo ambiente, havia prosperidade, havia bênção, porque Deus se manifestou enquanto ela estava ali. E Davi, ele, como um homem de honra, ele reconheceu isso, o valor dessa arca. Então ele precisava ir buscar, e a palavra fala, bem claro, que ele juntou um exército de 30 mil homens. Se eu vou buscar algo de valor, eu vou ir com segurança, né, pastor Cates? Se eu vou buscar, tem um capacete lá, o capacete do pastor Cates. O capacete do pastor Cates, não sei quanto vale, né? Tem alguns capacetes que são bem caros, inclusive. Mas eu preciso juntar todos os homens que estão aqui na igreja para fazer uma segurança para eu buscar um capacete? Por quê? Porque não é algo de tanto valor. É algo que uma pessoa, até uma criança, se eu falar para a Cacau está aqui, que não é mais uma criança, uma adolescente, ela pode ir lá buscar o capacete e trazer até aqui. E está tudo certo. Mas Davi, ele sabia que a arca era valiosa. Ele sabia o valor que tinha. Então ele chamou um exército, 30 mil ao todo, e foi buscar a arca. Pode seguir ali. Eles foram para a casa onde estava a arca, na casa de Abinadab, né? A palavra fala que Davi chegou e pegou a arca, não fala de nenhum conflito que ele teve ali, mas a palavra fala que eles pegaram a arca e colocaram dentro de uma
em cima de uma carroça nova, porque sabia que era valioso aquilo e que não podia se estragar, não podia acontecer nada de errado com ela. E colocaram bois para puxar essa carroça. Para quem não sabe, a arca, nós temos uma miniatura ali, mas a arca, ela foi feita de madeira de acácia. E eu não sei se você conhece o que é uma madeira de acácia, mas pelas medidas, né, que eram côvados, as medidas dela, e elas têm aqueles varões dos lados, depois você pode dar uma olhada ali, elas foram feitas para de alguma maneira eles conseguirem carregar, porque aquilo pesava muito. Então exigia um certo esforço, por isso eles colocaram dentro da carroça. Mas aqui a gente começa a entender os detalhes daquilo que Deus quer nos ensinar. Porque eu falei que todas as medidas e todos os detalhes que existem na arca, desde os anjos, dos querubins, aquilo que foi introduzido dentro da arca, foi estabelecido por Deus. E da mesma maneira, a forma de carregar a arca também foi ordenada por Deus. A palavra fala que a arca da aliança, ela precisava ser carregada pelos sacerdotes. Apenas os sacerdotes, os levitas, poderiam tocar na arca e carregá-la. E justamente existiam os varões para que eles colocassem nos seus ombros, porque era muito pesada, e pudessem carregar. Aqui, Davi, por mais que ele sabia o valor da arca, por mais que ele entendia o quão precioso era, aqui Davi, ele comete uma desonra. E essa desonra, ela tem uma grande consequência. Porque a arca, ela nunca foi feita para ser colocada em cima de uma carroça. De nenhuma maneira Deus falou, agora vocês podem carregar num carro e para facilitar a vida de vocês. Não, existia uma ordem. E sabe que Deus, ele trabalha com princípios. Princípios são leis que nunca mudam. Princípios são leis que, embora o tempo passe, eles permanecem lá. Inclusive a honra é um princípio, porque nunca vai mudar. A gente nunca vai ter o direito de desonrar a algo, de desvalorizar a algo. E a palavra de Deus fala que, ali, pode dar sequência, que quando a palavra de Deus fala que os bois tropeçaram em parte do caminho. Para quem não conhece a estrada ali de Obed-Edom, a pastora até está falando para mim que é uma estrada muito esburacada. E eu tenho certeza que os bois tropeçaram e a arca, de certa forma, pulou por conta da estrada. Mas é uma forma sobrenatural de Deus ensinar algo para Davi. E aqui entra uma correção. Porque Davi, ele sabia o valor, mas não entregou o devido valor àquilo. Ele não fez da maneira correta. Então, eu posso saber o valor de algo, mas não valorizar aquilo. Davi pegou e fez o mais fácil. Ele colocou na carroça e falou, puxa, aí vamos levar lá para a cidade de Davi, para a minha cidade. Vamos levar lá para o meu trono. Só que a palavra fala que quando Uzá estica o braço e toca na arca para segurar ela, ele é fulminado. Ele morre. Por conta da irreverência. Ou seja, por conta de ter desvalorizado a presença, de ter desvalorizado a arca, Uzá foi fulminado, ele morreu. Talvez a gente pode pensar assim, Uzá falou que ele é filho de Abinadab, então a arca, ela estava na casa dele durante um bom tempo. E talvez ele tenha se acostumado com isso, se acostumado com a arca, e ele foi lá, olhou a arca vai cair, vou segurar ela, vou proteger ela. Mas Deus de maneira nenhuma falou que um dia ele poderia ter tocado na arca. E por conta da irreverência, ele morreu. O que nós aprendemos aqui? Que a desonra, a palavra de Deus, a desonra, aquilo que Deus ensina, ela mata. E muitas vezes, não estou falando da morte física, não estou falando da morte que a gente vai errar e a gente vai morrer, assim como Uzá morreu. Mas, às vezes, a gente nos acostuma tanto a vir na igreja, às vezes a gente acostuma até a servir. Eu vou me colocar como exemplo, eu estou aqui sempre, eu fico aqui praticamente na primeira fileira, e a gente se acostuma com isso. E muitas vezes nós não tratamos a Deus da maneira com que Ele deveria ser tratado. E cometemos o erro igual ao de Uzá. A gente pode pensar porque por conta da familiaridade que nós temos com Deus, nós podemos desvalorizar, tratar a Ele com irreverência.
E esse foi o erro de Uzá. Por saber, por conhecer, por estar muito perto, ele achou que ele poderia fazer de qualquer maneira. E é um dos erros que nós cometemos, porque eu me incluo nisso. Muitas vezes a gente não faz da maneira com que... Muitas vezes Deus nos acorda de madrugada, é para a gente orar. Se Deus te levanta, o inimigo, o diabo, o cramunhão, o Satanás, não sei como é que você chama ele nunca vai te acordar de madrugada para você orar. Inclusive, ele vai querer que você fique num sono profundo e que não ore. Mas Deus muitas vezes nos chama para que a gente possa se levantar como um exército. Deus muitas vezes traz pessoas para nos ensinar, para que nós possamos crescer e avançar, para que nós possamos valorizar. Sabe, querido, a principal coisa que nós precisamos nos dias de hoje, dentro de tudo aquilo que está acontecendo, é nos aproximar da presença. E é escutar a voz daquele que é a presença. Porque a gente está tão preocupado muitas vezes de conquistar as nossas coisas, de ir atrás dos nossos objetivos. É claro que nós temos que ter o nosso projeto de vida, temos que ter as nossas metas, porque Deus ele vai nos dar. Mas tudo isso é consequência da forma com que nós tratamos aquilo que é de Deus. Eu já falei, quando nós amamos a Deus, nós amamos as coisas dele. E sempre quando nós cuidamos das coisas de Deus, Deus ele cuida das nossas coisas. Então, às vezes a gente não é capaz de fazer o nosso melhor, de fazer as coisas totalmente corretas, porque nós não sabemos tudo. Mas quando nós dedicamos a aprender e ouvimos a correção, aí nós vamos crescendo, aí nós vamos caminhando em honra. Uma das coisas que a gente pode entender ali, que o princípio que nós honramos, ele nos honra, mas o princípio que nós quebramos, ele também nos quebra. Porque Davi, ele mandou a arca ser colocada na carroça. E quando a arca cai, ele cai também. Porque a palavra fala que Davi estava todo animado, ele estava cantando, estavam fazendo uma festa. A palavra fala que ele estava com os instrumentos e o exército todo cantando. E quando chegou lá, Uzá tocou na arca e morreu, Davi murchou. Porque falou assim, como que eu vou pegar essa arca e vou levar lá para a minha cidade e todo mundo que tocar nela vai ser fulminado, vai morrer? Todo mundo agora vai acontecer uma chacina por conta dessa arca. E a palavra de Deus fala que Davi teve medo e levou a arca para a casa de Obed-edom. E aqui é uma outra consequência da desonra. Quando nós desonramos, quando nós praticamos a desonra, além de nós morrermos espiritualmente, morrermos para aquilo que Deus preparou para a nossa vida, nós também geramos medo. E nós somos paralisados. E aquilo que Deus ordena, por conta da desonra, nós não conseguimos praticar, porque nós achamos que vai trazer morte para a nossa vida, que vai trazer morte para a nossa casa, que vai trazer morte para aquilo que a gente tem. Então, aqui, nós falamos sobre um erro de Davi, da forma com que ele fez de errado. E você sabe que a notícia que chega até Davi, depois dele ter deixado a arca na casa de Obed-edom, a palavra de Deus vai falar, vamos ler ali, seguindo. Em vez disso, levou para a casa de Obed-edom, o giteu. Pode seguir. Peguei de surpresa. Aleluia, glória a Deus. Versículo 11. A arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o giteu, por 3 meses. E o Senhor o abençoou e a toda a sua família. Disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo o que ele possui, por causa da arca de Deus. Amém? Então, chegou uma notícia até Davi, de que a arca, onde ele deixou a arca, estava prosperando. Aonde ele deixou a arca, estava crescendo, estava avançando, assim como foi em toda a história de Israel. E aqui, por que eu falo que Davi, ele foi esse homem segundo o coração de Deus? Porque é muito rápido. Cerca de 3 meses, Davi entendeu algo aqui, quando chega essa notícia. Davi, ele fala ali que, então Davi, com grande festa, pode seguir, vamos no versículo 13. No versículo 12, seguindo. Foi à casa de Obed-edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças diante do Senhor.
Assim, ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor com gritos de alegria e ao som de trombetas. Ao ver o rei Davi, aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. Até aí está bom. Aqui a gente vê a segunda ida de Davi até a buscar a arca. Porque Davi recebeu a notícia de que a arca prosperava, de que a arca não matava, mas que a arca trazia vida, que a arca prosperava. E aí ele olha assim e fala, opa, o problema não está na arca. O problema não está na presença. O problema aqui, ou melhor, Davi olha para ele e fala assim, opa, nunca foi a arca. Nunca foi a forma que eu valorizei a arca. Mas a forma com que eu tratei a arca. Porque eu não fiz da maneira com que deveria ser feito. Eu não mandei carregar da maneira com que deveria carregado. Ou seja, não é aquilo que Davi entendeu que não era a presença que fulminava, que não era a presença que trazia medo, mas na verdade era a desonra que trazia o medo e que fulminava e que matava. E aqui ele entende, porque na segunda vez ele vai, junta de novo o seu exército e vai dançando e vai festejando e vai valorizando a presença. E fala dessa vez que Davi, agora inteligente e honrando aquilo que ele foi buscar, ele não coloca mais na carroça, não coloca mais para que os bois puxassem, mas agora ele traz a presença para onde ela deveria estar, que era sobre os ombros daqueles que precisavam carregar a ela. E aqui, Davi, a palavra fala que a cada 6 passos, Davi sacrificava um boi. Davi entregava sacrifícios. Por quê? Porque agora, Davi entendeu que quando ele reconhece o valor de algo e quando ele quer trazer esse algo para a casa dele, para a presença dele, é necessário pagar um preço, é necessário estar comprometido, é necessário estar junto, é necessário honrar a presença. Sabe, querido, nos tempos de Davi, a forma com que alguém demonstrava a sua riqueza era através dos seus bens, era através dos seus animais. Então, Davi, um boi, até nos dias de hoje, ele custa muito caro. E Davi, ele entregava a cada 6 passos. Eu não tenho a dimensão de qual é a distância que eles andavam, mas eu tenho a certeza absoluta de que o sacrifício foi muito grande. De que o sacrifício para poder trazer a presença foi muito grande. Era necessário todo o sacrifício para que a arca chegasse? Sabe que o sangue, eu imagino assim, se a cada 6 passos morria um boi e morria mais um novilho, aquilo ali fazia uma sujeira grande, sujava o caminho todo. Ou seja, foi feito uma marca. O sangue, ele simboliza a pureza, ele simboliza ele simboliza o preço que foi pago. Então, quando nós olhamos, Johnny, mas hoje, para que eu possa honrar a Deus, o que eu preciso fazer? Eu preciso pegar os meus animais que eu tenho e sacrificar? Não. Mas nós precisamos pegar a nossa vida, olhar para aquilo que nós temos, olhar para aquilo que nós queremos, porque muitas vezes nós fazemos projetos e nós mesmos não valorizamos os nossos projetos. Nós mesmos não declaramos, não seguimos o propósito. A pastora está orientando aos líderes para que a gente possa criar as nossas metas, mas para que a gente tenha o caminho para alcançar as metas. E nós precisamos valorizar isso, porque nós só alcançamos o nosso destino final se nós concluímos o percurso. Não tem como eu chegar até lá na porta sem antes eu pelo menos descer as escadas e passar pelo um dos corredores. Não, a gente não pode, não existe atalho para que nós possamos atrair a presença de Deus. A presença de Deus é atraída aonde ela é valorizada. A presença de Deus é atraída, ela habita em quem valoriza ela, em quem reconhece o valor e paga o preço para que ela possa estar junto. Mas qual é o preço? Talvez o preço seja você orar, talvez o preço seja você cuidar de pessoas, você amar aquilo que Deus ama. Você fazer o teu melhor serviço, você é servidor, você é segurança, você é um músico, ou você talvez cuida das crianças, mas como eu honro a Deus fazendo o melhor para Ele, entregando o melhor para Ele, honrando, valorizando as pessoas que Ele levantou para cuidar de nós.
muitos líderes, muitos pastores, existem muitos líderes, muitos pastores que estão aqui para cuidar de nós. Sempre que nós precisamos e procuramos a eles, eles estão disponíveis. Mas nós precisamos valorizar. O pastor Keitson tem uma forma que ele ensina que é muito inteligente, porque a pessoa procura ele, pede um conselho e ele fala. E aí, na segunda vez, e as coisas não se resolvem, ou a pessoa procura ele de novo, ele fala, pera lá, mas você fez aquilo que eu falei para você fazer? Você colocou em prática aquilo que eu te ensinei? Porque se você não colocou em prática, não adianta nem eu te dar um novo conselho, porque não vai mudar. Então, nós precisamos ter essa honra. Sabe o porquê que a arca caiu? Porque ela foi desvalorizada. Por mais que ele soubesse o preço que estava sendo carregado ali, estava sendo feito da maneira errada. Sabe por que Uzá foi fulminado? Porque ele tratou a presença com irreverência. Sabe o porquê que a casa de Obed-edom prosperou? Porque quando chegou lá, ele preparou um lugar. A palavra fala que ficou na sala de Obed-edom. Então ficou num lugar guardado, ficou num lugar onde ele foi valorizado, foi preparado um ambiente. E quando Davi entende isso, ele vai pela segunda vez e traz a arca, ele paga esse preço. E é isso que eu quero ensinar para vocês nessa noite. Que nós precisamos honrar, nós precisamos pagar um preço e valorizar as nossas famílias, valorizar a nossa casa. O inimigo, ele está tentando de todas as maneiras nos deixar perto, junto, um do lado do outro, mas nos afastar. Às vezes a gente se deparava lá em casa, a gente sentado na mesa jantando, eu quieto mexendo no celular, a Débora quieta mexendo no celular, mas a gente estava muito perto e tão longe. Tem alguns que dizem, o celular, a tecnologia veio para trazer quem está longe para perto e afastar quem está perto para longe. E é verdade. Se eu perguntar para vocês, o que vocês jantaram na noite de ontem? Quantos aqui vão saber me responder? Por incrível que pareça, nem todo mundo consegue lembrar com certeza absoluta ou rápido aquilo que jantou ontem. Por quê? Porque talvez você estava tão preocupado com outras coisas que você não valorizou o detalhe da tua vida. E sabe, querido, o mais precioso você perdeu, que foi o tempo. Porque esse tempo da tua janta, estou falando a janta porque todo mundo, daqui a pouco está chegando a hora de comer de novo, mas eu estou falando disso porque nós precisamos valorizar cada detalhe da nossa vida. Cada momento que nós esquecemos que passou há 10 minutos, há 20 minutos atrás, nós perdemos. Porque tempo não é dinheiro, tempo é vida. Nunca mais vai voltar. Por isso nós precisamos valorizar aquilo que está perto de nós. Valorize aquilo que está perto. Não faça como Uzá, que por estar tão perto, tratava com irreverência. Talvez você está aqui, igual eu falei, você serve, você canta, você está todo dia aqui na igreja, talvez você ora todos os dias, mas você tem valorizado verdadeiramente a presença de Deus? Você tem feito aquilo que Ele te pediu para fazer? Porque se você só gosta de estar na igreja, se você só gosta de ouvir uma palavra, se você só gosta de cantar uma canção, mas não obedece aquilo que Ele te ensina, infelizmente eu tenho que te dizer, você não honra a Deus. Sabe, querido, o que Deus quer é que nós sejamos aqueles que portam a presença, aqueles aonde a gente entra, onde a gente coloca os nossos pés, o ambiente muda, a situação triste fica alegre, os problemas são resolvidos. Por quê? Porque Deus não quer que a gente chegue lá e fique chorando, fique triste junto, não. Mas a palavra de Deus fala que que as bênçãos precisam correr atrás de nós. Por quê? Porque nós precisamos não ficar correndo atrás das bênçãos, mas que as bênçãos corram atrás da gente. E aonde a gente chega, se a gente chega numa casa para orar, aquele ambiente precisa ser mudado. Se eu chego numa empresa e está um ambiente frio, triste, a minha presença precisa transformar aquele ambiente. Não é tão legal quando chega, eu fico às vezes com a minha filha lá em casa, e aí a Débora sai para trabalhar, e daqui a pouco a Débora chega, e a Maria às vezes está chorando, muitas vezes, ou querendo mamar, querendo colo, e aí eu fico só olhando quando a Débora chega. Quando ela aparece lá na frente, a Maria olha, ela pode estar berrando, mas ela já começa a pular, bater as mãos e se alegrar, porque alguém
que traz alegria, alguém que traz uma motivação para ela, alguém que traz paz, alguém que traz uma presença boa, chegou naquele lugar. E nós precisamos, trazendo para a nossa vida, nós precisamos ser essas pessoas. Quando nós chegamos na nossa casa, a nossa casa precisa se alegrar. Quando nós chegamos na nossa empresa, quando nós chegamos para servir na casa do Senhor, o ambiente precisa ser transformado, não por aquilo que nós dizemos que nós somos, mas por aquilo que nós carregamos dentro de nós. Eu não sei se você está pegando aquilo que Deus está ensinando. Querido, Deus não quer que nós sejamos os bois que puxem a carroça. Deus não quer que nós sejamos aqueles que fazem, que peguem atalhos. Se tem uma coisa poderosa na honra e que não vai mudar e que nunca vai mudar, é que ela nunca vai poder ser terceirizada. Eu não posso honrar pela Débora. Eu não posso honrar pelo Keitson. Eu não posso honrar pelo seu Hamilton. A honra, a obediência, a valorizar a Deus, nunca pode ser terceirizado. É individual. Nunca eu vou poder fazer, eu posso ensinar a isso, mas eu nunca vou poder fazer por alguém. Isso, assim como a nossa salvação é individual, os princípios que nós precisamos seguir também são. Então, Davi, de certa forma, ele terceirizou na primeira busca dele pela arca. Aquilo que deveria ser feito por ele, pelos sacerdotes, foi feito pelas carroças, e deu errado. É por isso que eu falei que o princípio que nós honramos, que o princípio que nós desonramos, ele vai nos matar, ele vai nos destruir, mas aquilo que nós honramos, nós vamos crescer, nós vamos avançar. E para encerrar essa mensagem, eu queria que você fechasse seus olhos. Eu queria que você analisasse a tua vida, hoje como filho de Deus, hoje como um adorador na casa, hoje como um servidor, hoje como um filho dessa casa. Talvez você tenha entendido nessa noite essa mensagem, que é muito clara, acerca de nós valorizarmos a presença. Sabe, querido, não é porque nós estamos dentro de uma igreja, dentro de uma casa, que nós estamos junto com quem está na casa, que nós estamos conectados com quem está nessa casa. Não é porque eu estou há 6 anos casado, não é porque eu durmo todos os dias com minha esposa, que eu estou conectado com ela. Isso não diz, isso não responde. Mas o que mostra que eu estou conectado com algo é quando, independente do preço que precisa ser pago, independente do sacrifício que precisa ser feito, independente do tempo que precisa ser investido, independente daquilo que eu preciso morrer, para a vontade a qual eu preciso morrer, seja grande, é eu decidir fazer, é eu decidir me comprometer. O ano de 2025 chegou e ele tem uma palavra. Nós estamos sobre uma palavra do ano do compromisso. E ainda estamos no mês de janeiro, há tempo de nós nos consertarmos. É por isso que eu digo para você, analise a sua vida. Será que você tem vindo na igreja, tem estado aqui talvez todas as quintas, todos os domingos, talvez você tenha até escutado uma pregação, devocionais, mas será que você tem verdadeiramente valorizado essa presença? Valorizado aquilo que Deus tem falado com você? Talvez Deus tenha dado a ordem, abra a casa de paz. Talvez Deus tenha dado a ordem, faça uma oferta. Talvez tenha dado a ordem, seja obediente, seja pontual, seja comprometido.